Olá, agradecemos aí a audiência de todas e todos, né? Nós estamos aqui para mais um bate-papo importante, né, sobre temas fundamentais. Esse material estará disponível no meu canal e também no canal aí, no site da revista Contra Poder e revista Movimento. Então, você que está acompanhando, pode depois aí compartilhar os nossos materiais. Agradeço aqui já de antemão, né, a presença de Domingos Alves. Domingos Alves é um grande professor aí do Laboratório de Inteligência e Saúde da Faculdade de Medicina da USP, Ribeirão Preto, e também ele integra aí o Covid-19 Brasil, que é um grupo de cientistas voluntários, aí, independentes, que tem monitorado e feito vários debates aí, apontamentos fundamentais sobre a pandemia no Brasil, né? Nós sabemos que a situação se agrava a cada dia. Nós vivemos um enfrentamento no Brasil não só contra a pandemia, mas contra uma política genocida do governo federal e também, no nosso caso, aqui no estado de São Paulo, com uma política equivocada que também tem um grande peso aí no agravamento da pandemia, que é a política do governo estadual. Nós temos uma diferença entre uma e outra, mas, na essência, as duas políticas aí estão longe de serem ideais, né? Uma é genocida e a outra longe de ser ideal no combate à pandemia. Agradecemos aqui muito, doutor Domingos Alves, agradecemos muito aqui a sua presença, né? E queria já começar aqui, o que deu errado, né? Como que nós chegamos numa situação de mais de 220 mil mortos, né? Que nós temos mais de 9 milhões de pessoas infectadas, e isso tende a se agravar, né? O que deu errado no Brasil ou deu certo dentro de uma política intencionalmente preparada para essa situação? Bom, primeiro de tudo, eu que queria agradecer aqui o convite, né, por estar aqui com vocês. Então, assim, o que deu errado, na verdade, o cenário que nós vemos atualmente aqui no Brasil, tá, ele vem de uma política intencional, tá, de propagação do vírus. Inclusive, isso é um estudo coligido, né, pela Faculdade de Saúde Pública, né, liderado pela doutora Deise Ventura, né, que fez uma análise de 3.049 normas federais produzidas em 2020. Tá? E, a partir daí, ela chega à conclusão de que toda a política nacional, né, voltada, que se diria, né, para a pandemia, tá? Teve uma intenção clara, né, de infectar cada vez mais pessoas. Tá? Como assim? Para o governo federal, desde da primeira anotação do presidente, né, quando ele veio a público falar que o Covid-19 era uma gripezinha, né, e quando nós chegamos lá em 100 mil óbitos, né, ele ainda olhava com desdém a pandemia, né, falando a famosa frase dele do "e daí?", né? As políticas adotadas pelo governo central, pelo governo federal, elas são voltadas, tá, para uma expectativa de que se tenha cada vez gente mais infectada. Inclusive, tem uma fala, continuando equivocada, né, do presidente da República. Quando ele chegou, eu cheguei até a participar de uma reportagem, né, em que nós fizemos as contas em cima dessa declaração dele, de que o vírus deveria atingir 70% da população, né, para nós termos imunidade de rebanho. Então, só para esclarecer, né, imunidade de rebanho é um conceito atribuído só para processos de vacinação e não para controle de epidemia. E, à época, né, nós fizemos uma conta, inclusive um artigo publicado na Folha de São Paulo, né, de que caso 70% da população no Brasil ficasse infectado, qual seria o número de óbitos esperados? Isso dava em torno de 1.800.000 óbitos no Brasil para chegar nesse número que o presidente divulgou. Então, diferentemente do que, inclusive, nas mídias você assiste, né, de que o governo brasileiro tem uma política equivocada com relação ao coronavírus, na verdade, essa política que nós vemos
e que levou a esse cenário que nós estamos vendo agora, tá? É uma política intencional. Professor Domingos Alves, nós observamos, então, uma estratégia institucional em curso, que ela produz os resultados dos óbitos, né? Então, essas mortes, com uma outra estratégia política, elas seriam evitadas, né? Isso no Exatamente. governo federal está bem claro, né? Isso sim, isso. Por exemplo, um pesquisador importante que recentemente, inclusive, foi perseguido pelo governo, né, que é o professor Pedro Halal, né, publicou um artigo no The Lancet, né, em que ele faz uma estimativa que eu acho que até ele foi, porque as minhas estimativas são mais radicais do que a dele, né, ele faz uma estimativa que se houvesse, desde o começo dessa pandemia, tivesse uma política mais direcionada, né, inclusive em conjunto com os estados brasileiros, né, de que nós deveríamos esperar aí, para o Brasil, em torno de uns 50 mil óbitos, um pouco mais, talvez. Tá? Ou seja, nós deveríamos esperar, dados os números atuais, né, que pelo menos 115 mil óbitos poderiam ter sido evitados se houvesse uma política assertiva, né, com relação ao controle da pandemia. Professor Domingos, e no estado de São Paulo? Tem uma diferença grande da maneira que o governo estadual aqui trata a pandemia em relação ao governo federal. Mas também o Plano de São Paulo e outras medidas do governo são desastrosas para o agravamento da pandemia, né? Queria que você comentasse um pouco para nós sobre as políticas no âmbito do estado de São Paulo. Tá bom. Olha, então, em primeiro lugar, deixa eu contextualizar em cima da sua primeira pergunta. Então, a gente tem que ser bastante honesto e claro, né, com a seguinte situação. A política do governo federal foi inexistente e até ao contraditório uma política de tentativa de controle, né? Então, vamos lembrar que lá já no começo da pandemia, já para março, começo de abril, né, os governos estaduais, vendo, né, a exacerbação de casos em seus estados, o aumento, principalmente aqui no estado de São Paulo e no Rio de Janeiro, né, eles começaram a tomar providências de maneira isolada do governo central, certo? Inclusive providências na tentativa do conter do avanço do vírus, né? E aí, nós chegamos aqui no estado de São Paulo, né, que, num primeiro momento, tentou, né, fazer medidas que fossem adequadas, né? Então, vamos lembrar uma coisa que é bastante interessante, que já, inclusive, contextualiza o próprio Plano de São Paulo, é que 2 semanas antes, né, da entrada do Plano de São Paulo, lá no dia 1º de junho, né, o governador do estado de São Paulo veio a público e, numa declaração, ele falou que o estado de São Paulo deveria entrar nos próximos dias, né, por causa da situação do estado, que se encontrava em lockdown, certo? E principalmente o que estava acontecendo tanto na cidade de São Paulo quanto na região metropolitana do estado de São Paulo, na região metropolitana de São Paulo. Ele falou que deveria ser aplicado lockdown. Inclusive, teve um feriado, né, que foi determinante, em que houve uma mudança em ampliação do feriado, e ali se colocou regras bastante restritas, né, de mobilidade, tudo, e essa mobilidade não caiu. Daí o discurso do governador. 2 semanas depois, né, uma semana depois ele anunciou o Plano de São Paulo, e 2 semanas depois, no dia 1º de junho, o Plano de São Paulo entrou em vigor. Bom, e aí começa a ter as características do Plano de São Paulo. Primeiro, né, não mudou nada do cenário epidemiológico quando se entrou o Plano de São Paulo, certo? E nunca tivemos um lockdown. Aliás, lockdown no Brasil virou um palavrão, né? Inclusive, se você se encontra, né, num discurso frente aos agentes econômicos, né, esse palavrão, inclusive, ele sofre agressões bastante grandes, né? Então, entrou-se no Plano de São Paulo, né, com um conjunto de regras, né, que são as regras das fases, fase vermelha, fase laranja, amarela e verde, né, em que foi se colocado, por exemplo, vou citar aqui algumas
características, né, de que, por exemplo, que se iria monitorar semana a semana, tá, indicadores epidemiológicos como número de novos casos e número de novos óbitos por dia, tá? E indicadores de serviço de saúde, né? Como a taxa de ocupação de leitos, né? E a proporção, né, de internações por 100 mil habitantes em cada município, tá? Essa é uma das prerrogativas do Plano de São Paulo, existiam esses indicadores. O que ninguém observou lá no começo do Plano de São Paulo foi que esses indicadores, eles não seriam analisados simultaneamente, ou seja, seria analisado ou as internações ou os indicadores epidemiológicos, sendo que as internações, ou particularmente a taxa de ocupação de leitos, tinha peso 4, certo? Então, por exemplo, lá no começo do Plano de São Paulo, qualquer município podia, de uma semana para outra, dobrar o número de casos novos, dobrar o número de óbitos, e se ele tivesse com uma taxa de ocupação de leitos lá em torno de abaixo, um pouquinho abaixo de 70%, ele podia evoluir de fase. O que, então, esse conjunto de regras, né, colocado dentro do Plano de São Paulo, vem com um discurso, aliás, esse é o grande mote hoje, né, de toda a pandemia brasileira, que é essa guerra de discursos, né, guerra de narrativas. Vem com uma ideia de que tudo isso que eles fizeram é baseado na ciência, baseado na medicina, né? Inclusive, por exemplo, falar que o Plano de São Paulo era um plano de quarentena. Ora, veja bem, não existe nos anais da ciência ou da medicina, tá, quarentena, tá, para um plano de abertura. Ou é quarentena, ou você está fazendo uma abertura, certo? Então, assim, todo o Plano São Paulo, essas regras com os indicadores, carecem, tá, de evidências científicas. Por exemplo, a OMS coligiu uma série de evidências com relação a como você deve proceder para fazer qualquer plano de abertura. Isso foi adotado na Europa, inclusive, quando eles saíram da primeira onda. Tá? Só para você te dar um exemplo, a OMS preconiza que o número de novos infectados por dia, o número de óbitos por dia e o número de internações, não a taxa de ocupação de leitos, certo? O número de internações diminua, né, consistentemente por 3 semanas. E para começar a fazer o plano de abertura, essa diminuição tem que ser maior do que 50% do que observado anteriormente, nas 3 semanas anteriores. Isso nunca foi adotado. E nunca foi apresentado, dentro do Plano São Paulo, qualquer evidência científica. Se mostrou um painel de pesquisadores, muitos deles que eu respeito, alguns não, mas muitos deles que eu respeito, certo? O painel de pesquisadores que fica parecendo que esses pesquisadores dão um aval para a consecução do plano, quando, na verdade, a partir do plano, tá, o que se viu foi um plano usado como um vetor político, tá, e um vetor de manutenção das prerrogativas econômicas do governo do Estado de São Paulo. Certo. Só para você ter uma ideia, o Estado de São Paulo é um dos estados que mais arrecadou durante a pandemia, tá, aqui no Brasil. Professor, muito importante essas colocações, né? Nós temos aí, né, de um lado, um discurso abertamente negacionista e genocida, né, do Bolsonaro, e nós temos aí, aqui no caso do Estado de São Paulo, uma tentativa de instrumentalizar um argumento científico para um projeto que não é científico, né? Aproveitando o ensejo dessa questão, como que você vê hoje, professor Domingos, a ciência brasileira? Porque a pandemia trouxe o debate da ciência, da importância da ciência, tem a vacina, mas a ciência é algo muito maior do que a gente consegue, na pandemia, perceber, né? E tem um histórico de ataques e desmontes. Eu queria que você colocasse para nós aqui a sua visão, né? Tendo em vista a pandemia, como que você vê hoje a ciência brasileira? Você que, inclusive, faz parte de um grupo de cientistas aí, independentes e voluntários que fazem um trabalho fundamental. Como que você vê esse sucateamento e esses ataques, né? Você tem ataques abertos à ciência quando ela desagrada governos
que é o que o grupo Covid-19 Brasil produz, né? Uma ciência de verdade, que ela vai contra um discurso político, né, marqueteiro, e ela torna evidente que as medidas são insuficientes ou que agravam a pandemia, né? Então, coloque para nós aí a sua visão da ciência nesse contexto todo. Olha, a ciência brasileira, de uma maneira geral, isso também a população brasileira pouco sabe disso, tá? A ciência, os cientistas brasileiros, né, eles são nomes reconhecidos internacionalmente. A ciência brasileira tem uma maturidade, e aí você falou uma coisa que é muito importante. A despeito do sucateamento da ciência, tá? Então, assim, com o passar dos anos, principalmente nos últimos anos, de maneira propositada, certo? Porque quem gera conhecimento, né, pode gerar o contraponto de uma ideia fantasiosa. Vamos pegar aí o caso aí do kit Covid e da cloroquina, tá? Onde a ciência brasileira, unida com a ciência internacional, demonstrou, replicou vários estudos para determinar a ineficácia da cloroquina e de outras componentes que até hoje, até bem pouco tempo, o Ministério da Saúde, né, ao invés, por exemplo, de resolver questões de oxigênio, foi pressionar o governo do estado do Amazonas para o uso do kit Covid, né? Lembrando, né, o governo brasileiro tem um estoque até 2100 desse kit, né, comprado de maneira irregular, inclusive, tá? Estocado, e eles precisam vender isso. Então, a ciência brasileira, os cientistas brasileiros, vamos lembrar, né, nós tivemos duas pesquisadoras aqui, logo no começo da pandemia, que, concomitantemente com grupos internacionais que estavam competindo, né, muito, né, sequenciaram o vírus do Covid num tempo recorde, inclusive que saiu isso noticiado no mundo inteiro, o tempo de sequenciamento disso. Esses cientistas, né, eles têm trabalhado nos últimos anos, né, com recursos muito escassos, com diminuição dos recursos à medida que os anos passam, né? Inclusive, para você, como você falou, esse portal que eu mantenho, ele é um portal de voluntários, de pesquisadores voluntários, que pura e simplesmente não aceita doação, principalmente doações oficiais, tá? Para manter independência. E aí nós temos aí grupos de alunos, principalmente de pós-graduação, que durante o processo perderam suas bolsas. Só para você ter uma ideia, durante o processo, durante 2020, eu tinha no meu laboratório, tá, no Centro de Informação Informática em Saúde, 5 pessoas contratadas para dar a assessoria, né, para a gente, para ser o fundo, né, de trabalho para isso. Eles foram demitidos por falta de recurso, certo? Então, a despeito disso, a ciência brasileira e os cientistas brasileiros, hoje nós temos vários cientistas brasileiros que acompanham, como eu, né, a Covid, e que têm trazido conhecimento, né, o grupo lá do Observatório Covid, né, o professor Lotufo, em São Paulo, né, como eu citei aqui, a professora Deise Ventura, né, vários pesquisadores, a professora Etel Maciel, a Margarete Dalton, né, que, como cientistas, inclusive, têm tentado trazer como porta-voz da ciência, né, uma informação de qualidade para a população. Agora, além desse sucateamento, né, a ciência brasileira foi, como a gente conversou agora há pouco, tem sido os governantes, os gestores, têm se apropriado, né, da ideia da ciência brasileira para criar narrativas, tá, que não são verdadeiras. Uma coisa que, por exemplo, vou voltar de novo à questão do kit Covid, da cloroquina, né? Quando você
Então, você observa que você tem vários médicos, né, diagnosticando a cloroquina até agora, certo? E eles se usam do diploma deles de médico, né, para se apresentar para a população, inclusive, como cientistas, que não são, tá? Por quê? Por exemplo, quando eles fazem esse receituário, eles estão baseados, na verdade, em informações desqualificadas, ou seja, não tem evidência científica, não houve um estudo científico por trás, que é complicado, que demora anos, na maioria das vezes, tá? Para corroborar o uso daquele fármaco, por exemplo, tá? Então, assim, a ciência, ela foi sucateada, tem sido, né, roubada, tá? No sentido de que se coloca um discurso científico que não é baseado em ciência, e, para nossa frustração, na verdade, tá? Existe um apagão generalizado. Então, quando a gente fala do governo federal, a gente fala do negacionismo escancarado estrutural, certo? E, como eu afirmei logo no começo, com motivações, certo? Motivações práticas, tá? Quando a gente fala dos 26 governadores brasileiros e de um pouco mais de 5 mil prefeitos, existe um negacionismo light, tá? Em que se apropria das ideias da ciência sem nunca ter a ciência, de fato, por trás das tomadas de decisão. Professor, Oi. não, é muito importante, exatamente esse ponto. Você tem aí um caráter explícito genocida, negacionista, mas você tem um setor aí mais demagogo, mais habilidoso, que ele tenta falsear o argumento científico para justificar suas políticas anticientíficas, né? Igual, Exatamente. por exemplo, várias políticas aplicadas, aí você citou o Plano de São Paulo, e aproveitando essa questão, eu quero avançar agora para um debate importante, né? O pressuposto da ciência é a educação. E nós sabemos o desmonte da educação no Brasil, que também não é uma incompetência, é um projeto, né? É uma estratégia de desmonte da educação brasileira que está em curso aí há muitas décadas. Então, sem uma educação bem estruturada, você não tem o pensamento científico, você não tem condições de ter o pensamento científico. Eu quero perguntar para você agora, porque até várias pessoas que assistirão aqui o nosso vídeo estão influenciadas aí pelo negacionismo das redes sociais, que tem muito peso, a reprodução do discurso anti-vacina, né, e a própria negação mesmo, né, da pandemia, né? Isso é uma questão muito grave, né? Eu queria ouvir a sua posição, tanto de professor quanto de pesquisador, sobre o fenômeno do negacionismo, o movimento anti-vacina, e uma série de outras questões perigosas que são um sinal de uma crise, que eu acho que é uma crise mais profunda, né, no campo da sociedade e da educação, né? Como que você enxerga esse fenômeno? Porque se você pegar agora e pesquisar rapidamente nas redes sociais, você vai ver uma série de absurdos, né, totalmente sem fundamento, perigosos, né? Inclusive conteúdos criminosos, mas que ganham uma abrangência considerável até, né? E são reproduzidos por muitas pessoas, né? Que são massa de manobra, né? Uma grande maioria de grupos políticos, né? Como o grupo do bolsonarismo, que utiliza, né, a ignorância, infelizmente, e manipula uma série de pessoas, mas tem um fenômeno social mais profundo na raiz desse negacionismo, e que é o ápice dele, o movimento anti-vacina, né? Como que você enxerga, professor Domingos? Humberto Eco, lá atrás, né, ele fez um comentário muito interessante, que ele falou que o advento, né, da internet ia produzir uma multidão de idiotas. E essa multidão de idiotas ia começar a ter voz, né, na população. E aí começa uma série de problemas aí que são muito complexos, né, que realmente as mídias sociais, hoje você tem os doutores em Facebook e você tem os doutores em WhatsApp, né? Inclusive, doutores, né, que são médicos, que não são pesquisadores e que têm atribuído para si, inclusive para uma questão de aparecimento na mídia, né, uma certa competência, né, para falar disso. E aí você vê todo esse fenômeno que continua sendo complexo, né, é um fenômeno de mídia
mundial, tá? Que as pessoas começam a colocar de tudo e mais um pouco, externando como opinião e tentando, inclusive, resgatar, né, para passar aquela opinião, né, uma educação por trás, né? Diante do que você falou, tem uma coisa que, para mim, que dentro desse fenômeno que é muito complexo, que precisa ser ainda estudado e tudo mais, que é uma coisa mais grave, que essa questão, né, ela abriu espaço, tá, para atividades criminosas. Então, veja, existe aquele fake news, né, que o cara ele produz porque ele quer aparecer na mídia, ele quer... Só que existe o fake news que ele é institucionalizado. Ele é institucionalizado. E esse fake news institucionalizado, ele é criminoso, porque ele não traz um caráter de informação adequado, como a intenção dele, né, tem uma tentativa, né, de passar um ideário, né, um ideário. E aí nós chegamos nessa questão da educação. Como você mesmo falou, existem duas coisas acontecendo no Brasil já há alguns anos, né, que não é brincadeira, né? Dizem por aí, né, o Brasil não é para fracos, né, que está acontecendo concomitantemente. Existe, continuando, um sucateamento, né, uma diminuição, né, da qualidade do ensino, né, das pessoas, do acesso, principalmente do acesso às pessoas ao ensino, né? Mas também existe, concomitantemente, uma estruturação, uma tentativa de estruturação de um ensino, né, válido, institucionalizado. Vou dar um exemplo, a questão das escolas militarizadas, né? Que por trás disso existe um ideário, né, todo já claro e patente, né, de escolas, por exemplo, que tem uma visão, né, uma visão muito particular e voltada, por exemplo, para certos conceitos religiosos, certo? Então, assim, e esses lugares, eles estão se estruturando para defender uma causa, né? E, inclusive, você vê, e é gozado, né, que ao passo que você vê esse caminho, né, da escola, né, você vê um discurso sobre a escola sem partido, né, sobre a escola que não tenha, né, o que eles chamam, né, os conceitos de esquerda, né, porque isso é perigoso, né, isso é muito perigoso, né. Então, hoje, a educação brasileira, né, ela não só ela deixa muito a desejar, como existe uma estrutura por trás dela, tá, na tentativa de criar cidadãos. Eu vou colocar uma frase aqui, né, que faz parte da retórica popular, né, criar cidadãos de bem. Só que esses cidadãos de bem vêm com eles, né, vem dentro dessa formação deles, tá, certos conceitos, como esses que você citou, né, que fora da realidade. Eu vou citar aqui uma coisa que este ano de Covid, né, foi muito popular, dos grupos terraplanistas, né? É frustrante, porque estamos no século XXI e temos que escutar esse tipo de discurso transvestido de evidência, tá, que não tem nada a ver com a realidade. E aí chegamos na questão dos grupos anti-vacinas. Veja, esses grupos anti-vacinas, tirando um grupo pequeno aí de pessoas mal intencionadas ou até mal esclarecidas, existe uma organização por trás, tá, para se desmerecer a antivacina. Existe um processo educacional por trás, tá, de colocar na cabeça das pessoas, né, que aquela história,
Nós voltamos lá para os tempos de Oswaldo Cruz, né? Oswaldo Cruz ele foi perseguido, né, inclusive pela imprensa da época, né? Quando ele entrou na primeira campanha lá de vacinação, né, contra a varíola, né? E qual era o mote? Olha, o cara vai colocar vírus em você, você não tem o vírus, o cara vai te dar uma injeção com vírus. E isso não pode, eu não quero ter o vírus em mim, certo? Quer dizer, esse movimento anti-vacina, né, lá do século XIX ainda, né, ele está reacendendo dentro de escolas estruturadas, tá? Em um discurso, às vezes, religioso, tá? E, às vezes, com essa ideia de que eu estou criando cidadãos do bem antenados com essa tentativa, né? Por exemplo, como já apareceu, né? De se colocar chip na vacina, de tomar uma vacina que vai mudar o DNA, e etc. e tal. O professor, nós estamos vendo, então, a pandemia revelou aí uma estratégia organizada de forças políticas, né? Que são totalmente o reacionarismo anticientífico, né? Então, essas forças políticas reacionárias, né, que hoje estão encarnadas aí no bolsonarismo, mas já tiveram outras roupagens, né, e futuramente podem ter outras roupagens, elas são essencialmente anticientíficas e muito perigosas, tanto para a democracia quanto para a ciência no Brasil, né? A ciência e o reacionarismo não são compatíveis, né? Aproveitando aí essa questão, eu queria que você fizesse aqui, brevemente agora, uma consideração sobre a questão da vacinação em si, que também é uma tragédia o cenário que nós estamos vendo hoje no Brasil. A vacinação, ela começa atrasada, não é organizada, nós temos no Ministério da Saúde, não tem um ministro, né? Tem lá um general, que sabe-se lá como conseguiu se tornar general do Exército Brasileiro, e nós temos aí, na verdade, esse aprofundamento dessa estratégia que o governo é anti-vacina, né? Como que você vê nesse cenário de um governo que é anti-vacina? Eu acho que o Bolsonaro foi o único presidente no mundo que anunciou que não tomará vacina. Como que você enxerga nesse cenário o processo de vacinação e como que esse processo mal conduzido ou conduzido de forma precária, de maneira consciente, como que ele pode agravar a pandemia, tendo em vista que há mutações aí no vírus, né? Eu queria que você comentasse um pouco desse cenário. Fala-se agora aqui da variante brasileira, né? Como que a vacinação ela pode chegar num momento em que ela não combate o agravamento da pandemia no curto prazo, ou no médio prazo, inclusive. Primeiro de tudo, deixa eu fazer aqui uma primeira abordagem sobre a questão da vacina, que eu acho que existem muitas pessoas que ainda não se deram conta disso. Eu vou tomar como referência aí a Coronavac, que inclusive, né, mais uma vez, né, o governo brasileiro, logo que foi anunciado, né, as características da vacina, né, a eficácia, tudo, né, o governo brasileiro teve uma reação, inclusive, de tentar minimizar, né, a eficácia, porque teve uma eficácia de 50%, né? Então, primeiro de tudo é o seguinte, tomou a vacina, então vou tomar a Coronavac, que é, segundo o governo federal, é a mais ruinzinha, né? Tomou a vacina, 50% das pessoas, o vírus não vai se instalar, não vai ter nada. 50%, o vírus vai se instalar. Desses 50%, metade da população que tomou a vacina, tá? Que o vírus vai se instalar, 78% não vão ter sintomas, tá? 22% vão ter sintomas. E 100% desses 22%, tá, vão ter sintomas leves. Isso é a vacina. Essa é a vacina. Só que a vacina é a vacinação, o processo. Então, primeiro, a vacinação é um processo, tá? Então, para as pessoas que furaram fila, né? A vacina não dá uma proteção pessoal. A vacina ela é importante coletivamente, certo? Essas pessoas que furaram filas não só são os coitados sociais, né? Como elas são, além de tudo, ignorantes com relação a todo o processo de vacinação. A vacina não é uma pílula, né, que vai resolver a sua vida. É só ver, por exemplo, o fato de que você se vacina todo ano
para não contrair gripe. Na verdade, você pode até pegar a gripe, o processo de vacinação da gripe, só que sempre você vai pegar uma gripe leve, certo? E é isso que te dá a proteção da vacina da gripe. A mesma coisa vai valer para o Covid, certo? Você deve pegar o Covid, só que se pegar, você vai pegar um Covid leve. Isso só tem efeito coletivo, ou seja, quando houver uma parcela da população, tá, vacinada, uma parcela importante da população. Alguns pesquisadores falam que teríamos que vacinar no mínimo 50% da população brasileira, mas eu vou junto com a professora Margarete Dalcom, que diz que essa proteção à população, ou seja, nós vamos ver resultados efetivos dessa diminuição de internação, dessa diminuição de gravidade da pandemia, quando nós tivermos 70% da população vacinada. Ah, mas aí 70% já não deu imunidade de rebanho? Não deu imunidade de rebanho coisa nenhuma. Tá? Só para você ter uma ideia, a vacina do sarampo, tá, tem uma eficácia de 90%. Só que, para você ter imunidade de rebanho, você precisa vacinar 95% da população do sarampo. Então, essa coisa de eficácia e imunidade de rebanho, tem muito cientista vindo a público falar esse tipo de bobagem, tá? Ela te protege de ser um caso grave. Vai ser uma vacina da gripe, tá? Mais chatinha, tá? De se trabalhar, porque ela é de 2 doses, não é de 1 dose uma, tá? Bom, diante desse cenário, o governo brasileiro, ele foi omisso, desde o começo, mas desde o começo. Quando ele quase não assinou o COVAX, que foi gerenciado pelo OMS, que é a assinatura do consórcio internacional, em que se aplicou o recurso, né, para todos os países que assinaram aquele consórcio terem acesso, né, à vacina, tá? Politizou a questão da vacina, falou que ele fez o contrato com a de Oxford, né, ou pelo menos disse que fez o contrato com a de Oxford, né? E agora, com o passar do tempo, tem se continuado revisando esse contrato e viu que esse contrato com a vacina de Oxford, inclusive, não é o mais adequado, né? Desprezou o avanço da Coronavac aqui no estado de São Paulo, né? Teve que engolir a Coronavac, mas recentemente porque era a única que estava em solo brasileiro, tá? E fez uma política, como você mesmo falou, anti-vacina. De novo, voltando lá ao trabalho da professora Deise Ventura, com uma intenção clara de vender kit Covid, certo? Então, não era interessante você ter uma população protegida, certo? Sem sintomas, porque ele não ia conseguir vender o kit dele, certo? E isso pode ser visto, inclusive, de várias maneiras no processo que houve dos contratos. Por exemplo, o governo mentiu quando ele falou da Pfizer, tá? Foi desmentido pelo próprio CEO da Pfizer, né? Mais recentemente, você viu, houve uma tentativa do governo, a partir do acordo com a vacina de Oxford, né, de passar para a iniciativa privada, né, a compra das vacinas, né, numa intenção clara de privatizar a questão da vacina, coisa que nós temos o SUS aqui, sempre foi todo o processo de vacinação brasileiro, aliás, é reconhecido internacionalmente, o PNI brasileiro, tá? Sempre foi público. E é interessante isso, né? Quando o governo faz isso, fala que recebeu os empresários, né? E que assinou o termo, ainda bem que a empresa, né, não aceitou, porque tem um contrato, inclusive está lá no COVAX, tá? Fala que chama os empresários para fazer esse contrato, para abrir para os empresários venderem isso para o próprio governo, né? Eles vão doar para a gente. Na verdade, eles não vão doar para a gente, eles vão cobrar da população mais abastada, entendeu? E essa população paga para doar para a gente.
né, para doar para o Ministério. Né? Esse caso, na minha opinião, foi o mais absurdo que aconteceu neste país. O mais. E eu achei, inclusive, né, o comportamento, né, da mídia e da sociedade civil, de uma maneira geral, até um tanto quanto as pessoas ficaram, acho que, aturdidas, sei lá, com esse tipo de coisa. Veja, um país que tem um SUS, um país que tem um PNI, tá? E que não fez as negociações de maneira adequada, até com a AstraZeneca, certo? Porque, você veja, nós não estamos como prioridades na fila. Isso é por causa do contrato. A Índia já falou, o Brasil não é prioridade. Olha, lá para abril, maio, a gente volta a conversar, certo? A partir de uma pressão, eles conseguiram liberar esses 2 milhões de doses, 4 milhões de doses que chegaram na Fiocruz, certo? Então, assim, é um absurdo que depois desse contexto, né, de não... de uma negação, né, de a gente ganhar a competição, porque está todo mundo querendo a vacina, tá? Então, foi falho, foi omisso nisso, certo? Ainda vem com esse... Cara, eles assinaram um termo de compromisso com esses empresários, de que os empresários poderiam comprar dos laboratórios, que o governo deveria ter feito o acordo adequadamente. Eu acho isso, para mim, mostra a característica. Diante de um cenário como temos aqui no Brasil, que é o SUS e o PNI, isso, para mim, é assim, é o final da linha deste governo com relação à pandemia de Covid, na minha opinião. Professor, essa sua explicação é muito importante e é bom que quem nos assiste fixe bem isso. Nós temos uma estratégia política em curso. As mortes, elas são mortes fruto de uma estratégia política, porque elas poderiam ter sido evitadas. Essas mortes não são inevitáveis, né? Muitas pessoas que partiram poderiam estar com seus familiares, vivendo suas vidas, elas foram vítimas de uma política. Então, nós tivemos isso, né, no começo da pandemia, com o negacionismo absurdo, da gripezinha e por aí vai. Muitas pessoas morreram, fruto dessa política. Isso gerou também um movimento na sociedade de deseducação muito grande em relação ao uso de máscara, uma série de absurdos que a gente escuta aí, umas coisas absurdas, que são repercutidas e reproduzidas. E agora, no tocante à vacina, me parece que tem um outro perigo também, porque a conduta do governo ser anti-vacina, e o Bolsonaro é anti-vacina, levou o quê? A demora do processo de vacinação. Primeiro, você não tem uma estrutura nacional de produção da vacina, houve uma movimentação aqui do estado de São Paulo, junto com o governo da China, e agora me parece que a mutação ameaça também o sucesso da vacina, né? Eu sei que isso é um debate científico, né? Está em aberto, mas coloca em risco a estratégia de imunização, né? Como que se dá isso? Você que é um estudioso dessa questão, professor, essa questão dessas mutações e do tempo de vacinação, porque quanto mais rápido se vacina, mais sucesso se tem o plano de imunização, né? É correto? Olha, com certeza. Eu só acho que tem que tomar um certo cuidado com esse discurso das variantes. Obviamente, desde lá da Espanha, que apareceu como um dos primeiros trabalhos, né, publicados, né, sobre encontrar novas variantes em trabalhadores lá da Espanha, né? Depois passamos para estudos também de novas variantes na África do Sul, depois subimos, esses são os que apareceram mais na mídia, né? Subimos lá para a Grã-Bretanha, com o primeiro-ministro, né, fazendo um escândalo, inclusive, das novas cepas, né, inclusive já com más intenções, né, no sentido de tirar a culpa dele, né, e agora as variantes aqui de Manaus, né. Então, todas essas variantes são mutações, tem mutações, e, em particular, as variantes que se preocupam é quando a mutação aparece no spike que é o pedaço de proteína que o bichinho se liga na nossa célula, certo? Isso, segundo
o que se tem relatado, essas mutações podem causar, né, uma infectividade maior, por quê? Porque o vírus aprende a entrar melhor no sistema, a invadir o corpo do hospedeiro. E pode causar até mais morte, porque o crescimento do vírus pode ser maior, certo? Beleza. Bom, dito isso, não acho que existem evidências coligidas em artigos científicos o suficiente para mostrar a infectividade e a mortalidade causada por essas novas cepas. Agora, isso tem aparecido em vários discursos. Primeiro, no discurso do primeiro-ministro da Grã-Bretanha. O que aconteceu? O pessoal de lá tem um hábito social desregrado, foram viajar nas férias lá, aumentaram a taxa de infecção, e aí apareceu a variante para explicar isso, certo? Que, para mim, ainda está relacionado com os hábitos sociais. Por exemplo, vou te dar um dado mais quente, né? Os 4 casos da variante do Amazonas que apareceram aqui no estado de São Paulo, né? Ou, se você quiser ainda, o último resultado do Adolfo Lutz, que achou 11 variantes aqui no estado de São Paulo diferentes, né? Isso é uma coisa a se monitorar, tá? Mas, se achou essas variantes, significa que a população do estado de São Paulo está indo para os lugares onde essa variante tem. Então, está mais relacionado com uma política, tá, que não existe contra a transmissão do vírus do que causada pela variante. Por exemplo, o que está acontecendo no Amazonas, tá? Está acontecendo por causa da discrepância, na minha opinião, do que o governador fez lá no Natal ao ceder ao setor econômico, tá? E vir com um discurso, inclusive, ele chegou a falar, olha, vamos manter o comércio aberto, porque por aqui nós temos cloroquina, tá? E depois ele veio acusar os comerciantes que pressionaram ele lá no Natal e no Ano Novo e acusou a nova variante. Então, precisa tomar muito cuidado. Por quê? Primeiro, com relação à nova variante, está virando desculpa de gestor, tá? Que não está fazendo nada para controlar a pandemia, e aí, quando os casos estouram, eles falam, isso vai acontecer no estado de São Paulo já. A culpa, baseado na ciência e na medicina, eu sei que os meus cientistas me informaram de que a culpa do que está acontecendo aqui é da nova variante. O Adolfo Lutz achou 11 novas, tá vendo? São variantes que são mais infecciosas e causam mais mortalidade, porque eu salvo vidas. A nova variante mata. Então, deixa eu esclarecer uma coisa. A culpa do vírus, porque está acontecendo hoje, tá? A culpa do vírus sobre número de casos, número de internações, número de mortes, já acabou há muito tempo. Acabou lá para junho. Tudo que nós vemos hoje é culpa de gestão. Má gestão da pandemia. Ou inação na gestão da pandemia. E aí eu vou chegar na tua questão. Bom, as novas variantes e as vacinas. Olha, já tem, inclusive, estudos, e isso vai ser feito agora no que a gente chama da fase 4, que é o acompanhamento, tá, da vacina durante a vacinação, certo? Inclusive para ver coisa que pode acontecer efeitos colaterais não esperados. Por exemplo, a Europa já começou a não recomendar, por exemplo, a vacina, acho que é da Moderna, eu não me lembro agora, para pessoas acima de 65 anos. De Oxford. Minha mulher me corrigiu. A de Oxford, tá? Para pessoas acima de 65 anos. Muito provavelmente porque já se mostrou, nesse estudo, né, de acompanhamento da vacinação, que isso pode não ser uma coisa boa. Isso vai acontecer, inclusive, com relação às novas variantes. É óbvio. Veja, esse tipo de estudo acontece, por exemplo, na vacina da gripe. Quando você toma uma vacina da gripe um ano, a do ano que vem já vem as novas variantes do vírus, porque senão não adianta nada. Tá? Então, de um ano para outro, tá? As vacinas, elas recuperam essas novas variantes, essas novas mutações, para produzir uma vacina melhor. Tá? Produzir uma vacina melhor. Agora, não vai ser um problema as novas variantes para a vacina. Agora, como no caso das infecções, essa questão que a gente está discutindo de gestão,
de política, tá? E volto a insistir, política federal, estadual e municipal, tá? Isso pode fazer uma grande diferença. Se você me permite, deixa eu te colocar um caso que eu acho vontade, professor, pode colocar. Extremamente importante. Então, por exemplo, nós começamos o processo de vacinação, lento por definição aqui no país, né? Dos 98 países que estão trabalhando já, inclusive no processo de vacinação, o Brasil está lá em último lugar, tá? A proporção de pessoas vacinadas ainda é muito baixa aqui no Brasil. Bom, mas começamos. Criamos os grupos prioritários. Obviamente, primeiro grupo prioritário, os grupos, né, de pessoas que trabalham no setor de saúde, tá? E aí, concomitantemente, aí tem lá as pessoas mais velhas, Paraná, né? É óbvio que se esqueceram outros grupos, né? Na minha opinião, devia ser olhados os mais pobres, né? Mas tudo bem. Fez-se lá o protocolo. E aí, concomitantemente, principalmente aqui no estado de São Paulo e do Rio de Janeiro, tá? Se começou com o discurso do retorno às aulas, inclusive com o discurso infeliz do prefeito do Rio de Janeiro, né? Dois discursos simultâneos, que primeiro xinga a população que está indo para a praia e depois fala que voltar às aulas é prioridade e não vai voltar atrás. Bom, eles não conversaram com os russos sobre isso, né? Não combinaram com os russos. Por quê? Porque, nesse caso, você tem um outro grupo de prioridade, que são os professores, que vão ser atingidos diretamente. Tá? Então, por exemplo, um professor de 50 anos de idade, até 55 anos de idade, ele, nesse processo de vacinação, ele vai ser vacinado lá para o final do ano, talvez no ano que vem. E isso eu estou sendo otimista, supondo que, por exemplo, São Paulo vai conseguir trazer os 40 e poucos milhões de vacina da Coronavac agora, e depois liberar os outros 50 milhões que tem no acordo. Tá? Estou sendo otimista. Esse professor vai ser vacinado lá no final do ano, ou possivelmente no ano que vem. Até lá, ele já pegou o Covid. Ele pode ter ido a óbito, inclusive, ou, no mínimo, sofrer uma internação numa UTI. Porque o programa para retorno às aulas está acontecendo nesses estados em particular. Professor, é muito importante essa sua questão, né? Nós vemos, na verdade, estratégias, né? Nós não podemos chamar de outra forma, não ser genocidas em curso, não observando aí os critérios básicos aí da ciência. E eu queria até para a gente já ir fechando aqui, né? E é muito importante essa nossa conversa, ela vai informar bastante, vai tirar bastante dúvida e vai colocar debates aí fundamentais. Eu queria que você fizesse aí para a gente já começar o fechamento, uma breve projeção, né? Em tudo que você viveu, né? Você se dedicou muito, né? O seu trabalho durante toda a pandemia, eu acompanhei em vários momentos aí, né? Tive a alegria de conhecê-lo e acompanhar o seu trabalho aí. Ele foi exemplar. Eu queria que você passasse para nós, tendo em vista o que nós temos hoje no cenário político, né? Nas decisões equivocadas que foram feitas ou as estratégias genocidas que foram assumidas, como que você vê o futuro da pandemia aqui no Brasil? Como que isso vai se desenvolver? Né? Onde nós chegaremos até o final do ano, número de mortos, agravamento das condições? Eu me lembro que o caso de Manaus, você cantou essa bola, né? E o grupo de pesquisadores, bem antes, né, desses agravamentos. E os governos não escutaram, né? Como que você vê essa situação nossa aí numa projeção? Olha, cara, é assim, eu vou colocar aqui o que aconteceu esses dias, né, com o primeiro-ministro da Grã-Bretanha, quando aquela região do mundo atingiu os 100 mil óbitos. O que o primeiro-ministro fez? Depois de ter feito várias coisas irregulares, né? Vamos lembrar que, há quase 2 semanas atrás, o Comitê de Contingência da Grã-Bretanha, que auxilia o primeiro-ministro, tinha ameaçado vir a público, né, falar do que eles achavam que tinha que fazer, que o primeiro-ministro não está fazendo. Bom, quando a Grã-Bretanha atingiu 100 mil óbitos, o primeiro-ministro da Grã-Bretanha veio a público pedir desculpas. E falou que a culpa dos 100 mil óbitos era dele. Então, assim, no âmbito nacional, esquecendo o governo federal, porque não é uma questão de capacidade de fazer uma coisa dessa, mas é uma questão de intenção, como eu venho defendendo aqui. Eles não têm intenção de assumir uma culpa de uma coisa que eles querem que seja assim, tá? Mas a nossa projeção é que, se os governadores
tá? Os 26 governadores, tá? E os pouco mais de 5.000 prefeitos não começarem agora a virem a público pedir desculpa à população, certo? Primeiro, olha, nós erramos. Quando nós viemos a público, há uma semana atrás, falamos que estava tudo bem, na verdade, a taxa de ocupação de leitos aqui no meu município já estava 85%. Por exemplo, aqui no estado de São Paulo, o caos já está gerado e a coisa vai começar a implodir do interior para a capital, certo? Isso vai acontecer, não é daqui a um mês, isso vai acontecer na semana que vem, certo? Então, primeiro de tudo, tem que pedir desculpas e reconhecer a gravidade, tá? O professor Nicoleles, ele tem falado muito disso. Uma das grandes questões que acontece no Brasil é que não existe hoje, tá, praticamente nenhum governante, nenhum gestor brasileiro que está chamando para si a responsabilidade do que está acontecendo nas suas regiões, municípios ou estado. Tá? O cenário que nós vamos ver é que, então, aproveitando, né, que a mídia abriu bastante a questão do que aconteceu no Amazonas, já esqueceu, né? Já esqueceu, porque o que está acontecendo lá piorou, né? Ninguém está falando mais, já passou, já morreu muita gente, agora podemos falar de outra coisa, né? O que aconteceu no Amazonas, e coisa que também não apareceu na mídia adequadamente, o que aconteceu em Rondônia, o que aconteceu no Amapá, o que aconteceu no Mato Grosso do Sul, no Paraná, no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, tá? Vai acontecer na semana que vem, no máximo na outra, aqui no estado de São Paulo e no estado do Rio de Janeiro. Isso não é mais uma questão de se vai acontecer. É uma questão de quando. Eu posso errar quando. Eu estou falando, né, que vai ser até o final da semana que vem. Pode ser que aconteça em mais uma semana, mas vai acontecer. O que nós vimos no Amazonas vai acontecer em 2 estados que têm a melhor infraestrutura de saúde brasileira. Pelo menos em disponibilidade de leitos e tudo mais. Tá? Vai acontecer no estado de São Paulo e no estado do Rio de Janeiro. E aqui no estado de São Paulo, eu queria afirmar uma coisa que é muito importante. O governador do estado de São Paulo está ciente disso, porque o comitê gestor da pandemia já informou o governador do estado de São Paulo sobre a real pandemia que está acontecendo aqui, certo? Só para você ter uma ideia, essa semana nós tivemos, semana que passou agora, nós tivemos 11 municípios no estado de São Paulo, tá, com 100% de ocupação de leitos, e 58 municípios no estado de São Paulo com mais de 80% de ocupação de leitos. Tá? E são dados do Centro da Secretaria de Desenvolvimento Regional do estado de São Paulo. Tá? Esses números se agravaram, a ponto de, hoje, um dos municípios que mais ficou por fora da pandemia no estado de São Paulo, que é Araraquara, tá, ter aparecido na mídia com uma preocupação do aumento exacerbado da taxa de ocupação de leitos lá. Então, assim, o cenário, né, hoje nós temos 13 estados brasileiros e 13 capitais em que o número de casos, tá, por dia, desde o começo de dezembro, já é maior do que a primeira onda da pandemia, certo? Essa gravidade já está instituída. Se nós não tomarmos providências, medidas drásticas, por exemplo, como uma coisa que virou palavrão aqui nesse país, lockdown, fazer uma política voltada para a contenção de vírus e não para o aumento de leitos. Aumento de leitos, você está falando para a população, você pode adoecer, que eu te garanto aqui. Se você morrer, inclusive, eu te garanto o caixão. Tá? Fazer uma política de contenção do vírus, a catástrofe está instalada aqui, no máximo em 2 semanas. E aí, quando você fala em genocídio, eu queria falar uma coisa que eu já falei há muito tempo atrás, lá numa reportagem que eu dei para o jornal O Globo, certo? Se tem esses números, hoje, não sou eu que estou falando, são vários pesquisadores falando,
certo? Se tem esses números, e se deixa isso acontecer, isso é um genocídio programado, institucionalizado, tá? Eu não vejo de outra forma isso. Professor, agradecemos muito. Olha, foi uma conversa aqui fenomenal, assim, muita informação, muitos conceitos, e uma postura de um cientista sério, comprometido aqui com o Brasil. Eu sou testemunha de seu trabalho, né? Nós agradecemos muito aqui a sua presença, né? Queria passar aqui para você fazer umas considerações finais e dialogar aí, né? Um pouco com quem nos assiste, tanto quem está envolvido nas mentiras do negacionismo, está desinformado, está brincando com a própria vida, né? Na pandemia e com a vida dos outros, e também um recado aí geral, né? Para que a gente enfrente essa pandemia, pressione aí o poder político, porque a pandemia ela não pode ser um instrumento político, seja de uma estratégia abertamente genocida e também de uma política marqueteira aí de instrumentalização para fins eleitorais. Então, o povo brasileiro está entre dois extremos, e nós precisamos aí colocar a vida no centro, a defesa da vida, e é fundamental. Você contribui muito nesse debate. Então, passo aí para as suas considerações finais aí. Olha, esse cenário, né? Então, assim, acho que os cientistas, né, que têm monitorado a pandemia estão esgotados. A população tem que ter ciência de uma coisa mais perigosa e grave, que é o pessoal que está lá na ponta está esgotado, está tendo síndrome de Burnout, tá pedindo afastamento, tá? Por causa dessa continuidade, né, do atendimento dos pacientes. Isso pode agravar ainda mais o cenário. E eu gostaria de alertar a população a seguinte coisa: quando você estiver no Facebook, quando você estiver no WhatsApp, tome um certo cuidado, principalmente com aquele seu cunhado engraçadinho, com o seu cara, o seu amigo que você confia. Tome cuidado com as informações. Então, por exemplo, olha, eu conheço 20 pessoas que tomaram cloroquina e que melhoraram, tiveram Covid e que melhoraram. Essas pessoas tomaram e melhoraram. Boa parte deles correu o risco de ficar cego ou ter um problema cardíaco, tá? Mas ele não está sabendo. Então, ó, com relação à confiança, confie nos cientistas e confie na declaração das pessoas que estão atendendo os pacientes. Se você quiser saber qual é o cientista de confiança, faz uma coisa, é simples assim. Existe uma plataforma brasileira que chama Plataforma Lattes. Entre nessa plataforma e olhe o currículo. Os cientistas honestos brasileiros estão nessa plataforma com seus currículos abertos, certo? Essas pessoas que se apresentam como cientistas não estão na plataforma Lattes. Não tem seu currículo lá, ou quando você for ler, você vai ver, por exemplo, que o cara fala de uma coisa que ele não entende, tá? Não está da alçada dele, tá? E tome muito cuidado. A situação hoje no Brasil é muito pior do que era há meses atrás, em julho e agosto. A probabilidade de você se infectar agora é maior do que antes, mesmo porque o Brasil se diminuiu o número de testes e a grande maioria das pessoas que estão infectadas hoje são pessoas mais jovens, que são assintomáticas. Aquele revolvinho que você vai no shopping e põe na sua cabeça para medir temperatura não serve para nada. Não serve para nada. Ah, mas eu uso álcool em gel, eu uso máscara. Você está no ambiente fechado, você está em risco. Tá? Quando o patrão chegar para ti, ó, você tem que vir trabalhar, e você sabe que não tem risco nenhum, o governo liberou, pode pegar o ônibus, pode pegar o metrô, pode pegar... Não acredite, não é verdade. Você está em risco. Ah, mas tem menos gente no ônibus. O risco é o mesmo. Se tiver 10, se tiver 5, o risco, ambiente fechado, é o mesmo. Certo? Você está em risco, tá? Quando uma pessoa vier para você falar que não, que existe um tratamento alternativo, faça a seguinte coisa: desconfie. Desconfie, tá? E tome providências para a segurança sua e, principalmente, da sua família. Perfeito, professor. Muito obrigado aí. Agradecemos muito e em breve conversaremos novamente aí. Parabéns pelo trabalho aí, tá? Tá bom. Um abraço para todo mundo que nos assistiu. Legal. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.